E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o nível 404 das Backrooms, My Dearly Fragmented, ou Minha Querida Fragmentada. Olha, eu vou falar a real pra vocês, isso aqui vai ser difícil. Não dá pra eu simplesmente chegar e começar a ler a wiki do nível 404, porque ler essa wiki é só uma coisa de maluco. Se você não tem o contexto, nada aqui faz sentido. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo, te dar o contexto. Então, vamos por partes. Logo quando chegamos na wiki, temos a descrição. O nível 404 é um lugar onde os planos se cruzam, bifurcam e se dobram da mesma forma que um disco rígido que sofre e quebra sob o peso dos dados que você o alimenta. Só que esse disco rígido é um link e você pode clicar para ir para outra aba. E é aqui que tudo começa. Somos redirecionados para a wiki de uma agente do Meg. Nome: E. alguma coisa Isley. Título do Meg: Arquivista Sênior, antigamente. Últimos locais conhecidos que foi avistada: Meg Base Ômega no nível 4 e no nível 404. Isley é uma mulher de 24 anos de ascendência franco-irlandesa e anteriormente prestou serviços de arquivista sênior para organizações antes de seu desaparecimento inexplicável. Isley era conhecido por ser educada, cordial e de fala mansa, embora às vezes distraída, e muito dedicada ao seu trabalho. Sua tendência de colocar a segurança dos outros acima de sua própria é bem conhecida, muitas vezes resultando em danos físicos e psicológicos. Isley era frequentemente descrita como introvertida, compassível e gentil, e supostamente era bem próxima da supervisora B, ela mesma. Tendo experiência em trabalhos tecnológicos antes de sua aparição nos Backrooms, sua experiência foi um recurso inestimável para a documentação de grandes números de entidades e níveis, muitos dos quais possuem propriedades de risco. Uma parte significativa dos bancos de dados de arquivos dos Backrooms foi programada pessoalmente por Isley. Sua visão continua a orientar pesquisadores. Depois que Isley retornou à base Ômega após uma exploração do nível 404, Isley relatou uma afinidade inédita com a tecnologia, permitindo que ela interagisse e manipulasse dados digitais diretamente. Nesse momento, uma anomalia fotográfica também foi notada, criando artefatos visuais com falhas em todas as fotos tiradas dela, bem como cobrindo seu rosto. Um mês após o seu retorno do nível 404, Isley desapareceu, sem explicação, em sua estação de trabalho na base Ômega, deixando para trás apenas artefatos visuais, planos e cruzados, com uma aparência semelhante à sua anomalia fotográfica. O pessoal do Meg é aconselhado a não se aproximar desses artefatos. Consequentemente, a estação de trabalho de Isley permanece vaga. Vários documentos inacabados foram recuperados do seu terminal após seu desaparecimento. Isley era uma pesquisadora valiosa e uma amiga querida por todos. Isley vai fazer falta. O status atual dela é desconhecido, porém, esse desconhecido também é um link para outra página. Entrando nessa nova página, vemos uma espécie de diário ou algo do tipo, escrito por Isley. Ela decidiu que iria até o nível 404 para entender o que acontecia lá. Então, ela começou a anotar os acontecimentos e suas próprias teorias. Eu vou resumir basicamente o que temos de informações importantes sobre esse registro todo e sobre a aventura que ela teve indo no nível 404. Em primeiro lugar, Isley e Cat, que é a supervisora B, tiveram mais de uma experiência com pessoas que voltaram do nível 200. E essas pessoas que voltavam desse nível sempre voltavam delirando e falando coisas muito estranhas, como dizendo que tinham visto familiares como sua mãe, o pai, que sentia falta deles, e uma dessas pessoas que voltou chamou Isley de irmã. É como se ao entrar no nível você tivesse uma ilusão de que voltou para casa ou algo do tipo. Porém, tem algo errado. Uma dessas pessoas que voltou do nível disse a Isley o nome da mãe dela, uma informação que ele não tinha. Isley afirma que algo mostrou a ele a casa dele e a família dele. Além disso, ela cita o nível 70 e o nível 404, onde no nível 70 também tem algo similar a isso, algo chamado de armadilha da nostalgia. São itens que aparecem no nível 70, aparentemente é um tipo de entidade que atrai pessoas com base na nostalgia delas, como por exemplo um tic-tac de um relógio que lembra uma casa de quando você vivia na infância, sons de um console iniciando, por exemplo, som de reprodução de uma fita, e acaba atraindo essas pessoas justamente por causa dessas memórias. E o que esses dois fatores têm em comum? Justamente essa ideia de nostalgia, atrair alguém por causa da nostalgia. E isso tem total relação com o nível 404, vocês vão entender o porquê. Isley afirma que a maioria das pessoas que caem nesse tipo de armadilha dificilmente voltam. Com tudo isso, Isley iniciou uma teoria, a teoria de que isso tudo era trabalho de uma entidade, que por enquanto ela deu o número de nulo, já que não sabe se a entidade realmente existia, e teorizou que ela existiria em boa parte dos níveis. Então ela teoriza que a entidade nula seria uma entidade responsável por vários fenômenos interrelacionados nos Backrooms. Se de fato ela existir, ela afetaria a memória humana em larga escala, sendo capaz de assumir formas variáveis, principalmente figuras familiares que causem nostalgia, que tragam memórias, e que seus efeitos também sejam similares a isso. Uma amiga de Isley, conhecida como Agente Gabriel, aparentemente
foi até o nível 404 e bateu uma foto da possível entidade nula. E ao retornar, ela estava soluçando o tempo todo. Ela não parava de dizer que perdeu o amor de alguém e que ela precisava dela, que ela teria abandonado esse alguém e que ela não poderia viver sem ela. Isso durou um tempo, não conseguiram acalmar ela. No dia seguinte, ela estava bem, feliz, até cantarolando, porém ela não sentia ela mesma, não a agente Gabriel que a Aisley conhecia. Ela comentou sobre uma linda mulher que ela tinha visto lá no nível 404, com cabelos que brilhavam como o oceano, o mesmo oceano onde ela cresceu perto, com uma pele de porcelana lisa, como os azulejos da cozinha da casa de infância dela. Na manhã seguinte, ela parou de respirar e morreu com um sorriso no rosto. Vemos que a entidade tomou forma de algo que era nostálgico para a agente Gabriel, e isso foi demais para Aisley. E os relatos de efeitos são sempre os mesmos, de que eles precisam voltar, de que eles sentem falta de algo, de que eles reencontraram alguém. Foi nesse momento que Aisley tinha certeza que tinha uma entidade por trás de tudo isso. Não eram acontecimentos isolados. A armadilha de nostalgia do nível 70, o nível 200, o nível 404 são os mesmos efeitos. Então Aisley decidiu ir ao nível 404. Opa, tá gravando? Aqui é a arquivista sênior e Aisley, atualmente no nível 4, gravando para o Meg. Vou executar uma expedição controlada ao nível 404. Esse áudio está sendo transmitido para minha estação de trabalho. Então, se eu não conseguir voltar... Cat, pode arquivar para mim? Olha, se você estiver ouvindo, Não, eu vou te dizer isso em off, quando eu voltar. Apenas me mantém em seus pensamentos, ok? Estarei pensando em você também. E se mantém focada, sabe? Aqui vai. Olá de novo, meu amor. Nesse ponto da gravação, todos os ouvintes experimentam uma alucinação auditiva, consistente e vívida, tornando o áudio original irrecuperável. Uma transcrição dessa alucinação foi fornecida com a melhor capacidade do arquivista. Nenhuma outra tentativa de documentação foi bem sucedida. Uma voz feminina não identificada diz: dance comigo, querida. Eu sinto sua falta. Parece que ainda há coisas que você precisa aprender sobre o mundo. Pequenas, se preocupando até a morte. Todo ser humano foi fundamentalmente quebrado. Você vê? Nunca no curso da história houve uma única pessoa que saiu ilesa da sufocante experiência de estar vivo. Ninguém está feliz. Todos nós sentimos falta de alguém desesperadamente, formando um buraco em nossos corações, não é? Você não tem alguém que sente falta, querido ouvinte? Família, um companheiro, um amante, confortos terrenos, luz do sol, um ar fresco, mas todos vocês se esqueceram de mim. Em suas tolas buscas por felicidade temporária, em sua busca inútil de sentimentos, em uma terra cruel que só lhe oferece tristeza, você me deixou pra trás. E como eu me afogo nas lágrimas não derramadas. Mas não se preocupe, meu querido, eu ainda te amo. Eu criei esse lugar para que eu possa finalmente ter você em meus braços. Você não vai se lembrar? Não vai voltar pra casa? Nesse momento da gravação, é possível ouvir Aisley dizendo: queime meu maldito corpo, queime meu maldito corpo. Após 6 horas dessa gravação ser encerrada, Aisley reapareceu no nível 4, recuperando a consciência 4 horas após, recebendo assistência médica do Meg, embora as habilidades incomuns que a gente citou anteriormente estarem presentes. E aqui entra algo interpretativo, porque como assim olá de novo? Do jeito que a Aisley fala, é como se ela já conhecesse a entidade. E a entidade comenta sobre todos terem esquecido dela. Pensei inicialmente que realmente poderia ser algum tipo de memória reprimida, que todos os andarilhos passam com a entidade, mas logo após se esquecem, como se ao entrar nos backrooms, você tivesse um tempo com essa entidade, e depois você esquecesse logo disso. E assim todos os andarilhos teriam uma certa memória reprimida com essa entidade, que foi esquecida. Mas na verdade, o que faz mais sentido pra mim é que não, ninguém se esqueceu da entidade, ninguém nunca passou nenhum tempo com essa entidade. A entidade apenas toma forma de elementos nostálgicos pra você. Elementos que muitas vezes você esqueceu e deixou pra trás. É como se a entidade se transformasse em um grande mix de nostalgias da pessoa. E isso causa os efeitos da pessoa, fazendo ela sentir como se conhecesse a entidade. Pois a entidade tomou a forma de coisas que ela conhecia, causando essa ilusão de que você conhecia a entidade. Mas não, você apenas conhece as suas memórias, que ela tomou forma. Mas essa é a minha teoria. O que vocês acham que a entidade quis dizer com todos esqueceram dela? Diga nos comentários. Depois que Aisley retornou, ela continuava repetindo que sentia falta dela, que algo estava errado e que se sentia culpada por ter esquecido dela. Porém, ela conseguiu um nome: Nostalgia Gaius. Nesse momento, Aisley conseguiu provar sua teoria. Realmente, existia uma entidade. Uma própria teoria da Aisley é muito interessante. Ela diz: se você quisesse pegar um ser humano, que armadilha você faria? Nostalgia Gaius encontrou essa resposta: uma gaiola dourada feita de espinhos de memórias, um conjunto de quartos doentemente familiares. Esse conjunto de
quartos também é um link que leva ao nível 0. Isso abre margem para algumas teorias. Essa ideia de espaços liminares, que todo Backrooms tem, locais completamente familiares e estranhos, isso se encaixa perfeitamente com tudo isso que está acontecendo. E se essa entidade seria a entidade criadora dos Backrooms? Não sei exatamente como isso se conecta, mas tudo isso faz muito sentido. Uma entidade que se alimenta, de certa forma, de lembranças, de memórias e espaços liminares, que são literalmente locais familiares pra gente, que acabam ficando estranhos em certas imagens por estarem completamente vazios. Após Isley conseguir confirmar sua teoria de que existia uma entidade que se alimentava da nostalgia das pessoas, e após retornar ao nível 4, pouco tempo depois, ela desapareceu. Porém, tudo que Isley fez não foi em vão. Graças a ela, temos muitas informações sobre o nível 404, sobre Nostalgic Gaius e muito mais. Isso não será esquecido. O que sabemos sobre Nostalgic Gaius? Número da entidade: 1. Habitat, nível 404. Nostalgic Gaius é um amálgama da antiga arquivista sênior do Meg, Isley, e os restos espectrais de um ser divino. Aparece como uma fêmea humanoide incorpórea semelhante a uma estátua do estilo da cultura romana, e reside em um segmento profundo e normalmente inacessível do nível 404. Nostalgic Gaius muitas vezes falha visualmente, parecendo perder integridade geométrica aleatoriamente. Quando na presença de Nostalgic Gaius, o andarilho experimenta uma sensação de melancolia e tristeza avassaladora, sem fonte aparente, muitas vezes ficando desorientados e chorando. Isso causa um sofrimento aparente à entidade, e acredita-se que seja involuntário. A seu próprio pedido, Nostalgic Gaius não deve ser abordado ou interagido. Comportamentos: Nostalgic Gaius adverte ativamente para ficarem longe de sua presença, e passa a maior parte do tempo em uma posição curva, cantando para si mesmo. No entanto, em raras circunstâncias, tem sido observado resgatando andarilhos de perigo de outros níveis, antes de desaparecer tão rápido quanto apareceu. É sapiente e comunicativa. Suas comunicações não foram documentadas por respeito. Bom, eu sei, isso tudo que foi dito agora entra em meio contradição com o que foi dito anteriormente. Porém, aparentemente, desde que Isley visitou o nível 404, é como se a entidade que estava lá antes tivesse se fundido com ela, de uma maneira que agora ela não é mais uma entidade maligna. A própria Isley tinha comentado que essa entidade poderia ser algum tipo de deus e que esse deus queria eles mortos. Mas agora a atitude mudou completamente. E justamente é dito que Nostalgic Gaius é um amálgama desse ser divino com a Isley. De certa forma, a Isley acabou transformando o que era um ser que provavelmente era maligno em algo benigno, como se a essência dela tivesse se misturado à entidade, tornando ela uma criatura melhor. E desde que Isley se sacrificou por isso, ela tem salvado andarilhos de alguns níveis e desaparecendo. Ela tem dito para as pessoas ficarem longe dela. E isso é mais confirmado ainda pela nota que a Cat deixou no final da página. Nostalgic Gaius é uma querida amiga minha que se tornou um fantasma de um deus. Isley fez isso porque nos ama e porque queria carregar sozinha o fardo da tristeza louca de um deus. Desde o seu desaparecimento, vários níveis anteriormente hostis tornaram-se habitáveis. Por outro lado, o nível 404 é mais hostil do que nunca à psique. Acho que ela sabe o que está fazendo. Acho que ela está trabalhando para nos proteger mesmo após a morte. Em sua fusão com um ser grandioso e venenoso que nenhum de nós pode compreender. Não posso me permitir lamentar muito profundamente, porque eu sei que Isley não gostaria disso. Pra Isley, nós devemos olhar pra frente. Com amor, Supervisora B. Bom, na moral, essa história é meio triste, eu tô ficando meio triste. Com isso tudo apresentado, finalmente podemos entender o que é o nível 404. O nível 404 é o lar da entidade Nostalgic Gaius. E uma coisa muito engraçada, na real, que pouca gente percebe, é que quando a gente entra na wiki das entidades, as entidades começam pela entidade número 2, que são os Windows. Não começa pela entidade número 1. Não se tinha uma entidade número 1. Porém, na página de Nostalgic Gaius, a gente descobre que ela é a entidade número 1. O que dá mais força à teoria de que ela é algum tipo de criadora dos Backrooms. Um deus que criou os Backrooms querendo pegar humanos pela armadilha da nostalgia, que só pode ser detida por uma pessoa que tinha um coração maior do que o peito aguentava e que se sacrificou para poder parar essa entidade de certa forma. Claro, isso aqui é uma teoria minha, tá? É o que eu tô interpretando de toda essa história, porque são várias páginas da wiki, é realmente muita coisa. Eu tive que ler muita coisa, eu demorei para conseguir raciocinar tudo, mas é isso que eu acredito. Bom, depois de dar toda essa explicação, toda essa história, vamos voltar ao wiki do nível 404 e falar a real que o resto da wiki é só um monte de texto enigmático, com links que levam ao wiki do Nostalgic Gaius, que levam ao wiki da Isley, e nada mais do que isso. Não acho que vale a pena ler o wiki, porque o que tinha pra teorizar e descobrir já foi descoberto. Sobre entidades, aparentemente só temos uma: entradas. Na aba de entradas aparece escrito: o nível pode ser acessado entrando em uma catatonia de forma segura e conveniente. Porém, cada palavra dessas é um link clicável, sendo esses links o nível 18, o nível Decode, o nível -0 e o nível 12. Significa que todos esses níveis têm entradas para o nível 404. E o método para entrar deve ser entrando em uma catatonia de forma segura e conveniente.
conveniente, seja lá o que isso significa ou como isso é feito. Saídas. Por que você iria querer sair do paraíso? Óbvio que isso já tá escrito. Isso é tão nível fã. Mas imagino que ao entrar em contato com os tal de Gaius, você não vai conseguir sair de qualquer forma. Então, antes de qualquer coisa, melhor não entrar nesse nível. Não é o que Aisling gostaria. Mas então é isso. Esse foi o nível 404 das Backrooms. Eu vou falar a real. Backrooms nunca me pegou do jeito que esse nível pegou. Inclusive, a relação da Aisling com a Cat é um tanto curiosa. Do jeito que a Aisling fala, do jeito que a Cat trata ela também, parece ter uma intenção meio amorosa ali no meio. Até porque, quando a Aisling estava indo pro nível 404, ela disse que queria falar alguma coisa pra Cat, mas ela desiste de falar na transmissão e decide falar pessoalmente quando voltar. Porém, quando voltou, ela já não tinha mais oportunidade de falar. Então, quem sabe, né? Eu shippo, acho que ia ser um casal bonitinho. E aí, vocês shippam Aisling e Cat? Eu shippo demais. Tava faltando umas histórias mais humanas assim nas Backrooms. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever e ativar o sininho pra não perder mais nada. Me segue nas redes sociais, links na descrição. Vídeo novo toda segunda e sexta ao meio-dia. Quarta-feira pode sair um vídeo extra. Então é isso. Até um outro dia.